Oi, gente, voltamos para dar continuidade à live, a segunda parte da live, porque uma hora, pelo visto, foi pouco para a gente falar tudo o que a gente queria falar. Então a gente resolveu encerrar para não correr o risco de perder a gravação. Tinha muita informação ali bacana e a gente está recomeçando aqui para que a gente possa dar continuidade e terminar de responder as perguntas que foram muitas. Então sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. Obrigada por entrar de novo, meus amores. Falta só esperar aqui a Fernanda entrar pra gente poder dar. Tia, tudo bom, tia? Vamos, Fê, aceita aí. Eu já chamei ela, gente. Oi, Oi, voltei. voltamos! Bom, Fê, é, a- só para avisar para vocês, meus amores, tem várias perguntas que a gente já respondeu no começo da outra live e as duas lives vão ficar gravadas não só aqui por 24 horas, como também no nosso canal do YouTube. Você vai poder ver sempre que você quiser, tá? Então, a pergunta de, sou vegetariana há um mês, preciso dosar? Pessoal, se 40% da população pode ser deficiente de B12, todo mundo tem que dosar, porque a chance de você ter deficiência é de 40% e 50% entre os vegetarianos. Então não tem a ver com o tempo de vegetarianismo, e sim com a frequência populacional dessa deficiência, que é muito alta, justamente pelo fato de que não depende só da ingesta, e sim da nossa capacidade de absorção e da necessidade do corpo de utilizar essa B12, tá? Nosso Canal do canal do YouTube, YouTube. Bianca, é Médicos Vegetarianos. Por favor, segue a gente lá, a gente está precisando crescer esse canal e eu conto com vocês. A Obrigada. Ju que é responsável, gente. Vamos dar uma moral para ela aí, que ela trabalha beça botando aquele canal no ar. Dá E um a gente precisa trabalhinho de seguidores. E a gente para ajudar a aqui tem tanto divulgar. seguidor aqui, tem tão pouco seguidor lá. Então vamos curtir a gente lá, seguir a gente lá, para a gente poder Isso. fazer mais vídeos, né? A ideia é que a gente produza mais vídeos lá. Né? Vamos ver aí como é que vai ser isso daí. Então, só para a gente dar continuidade ao que o pessoal falou da outra live, ficou uma pergunta do zinco faltando, e eu já tenho uma outra pergunta aqui em relação a tempo de avaliação de exames. Vamos falar do zinco primeiro, Fê? Falar o que do zinco? Perguntando se a deficiência de zinco também precisa ser testada em vegetarianos, se tem maior risco, etc. Bom, eu sou nutróloga, né, gente? Então eu doso tudo quanto é vitamina que dá para dosar, eu doso, porque aquilo que eu falei com relação às crianças, eu penso da mesma forma para adultos. Se dá para você saber o nível e saber em que nível tá, e quanto você vai precisar suplementar, a gente não tá mais na idade da pedra. Então, a gente tem exames disponíveis, a gente não precisa mais ficar só esperando ter o sintoma para começar a tratar, né? Isso vale para B12 também, porque fala assim, mas a minha B12 tá boa. Tá boa. Mas se você não vai comer mais alimento de origem animal, você vai esperar ter sintoma, aí vai depender do nível. Porque assim, você, né, lógico que não vai cair do dia para noite, não tá lá 800 e no dia seguinte vai estar em 300. Mas vou ficar esperando eu começar a ter sintoma, aí é para conversar também com o paciente, para você também pensar, né? Eu quero esperar ter sintoma para começar a suplementar, ou eu já vou começar uma dosezinha e vou no próximo exame ver quanto que essa dosezinha subiu, se subiu, porque às vezes não vai subir, né? Porque já está em declínio, porque não está suplementando. Então, tudo isso. Com relação ao zinco, assim, a gente tem fontes de zinco na alimentação vegetariana. As principais fontes são os feijões e as castanhas, né? Então, tem que dosar e ver. Tá bom, a alimentação tá ok, tá suprindo, né? Não tá bom, eu vou suplementar, né? Então, vale para o zinco, vale como para qualquer outra vitamina. A gente vai dosar e vai ver quando que precisa suplementar ou não, tá? Tá. Fê, olha que pergunta legal. Tem alguma indicação de nutricionista ou nutrólogo vegetariano em Santos? Gente, a gente tem um site que é o www.abmv.org.br. Todos os associados da nossa associação estão lá. E, inclusive, você consegue pesquisar por localidade, por especialidade, tá? Então, a gente não vai indicar aqui pessoas, até porque é injusto, a gente pode não lembrar de todo mundo, mas os nossos associados estão todos lá. E você pode pesquisar no nosso site, tá? Teve uma outra pergunta que eu achei legal, que... a Renata entrou. Oi, Rê, tudo bom? Um monte de gente legal entrando. Obrigada, meus amores. Quanto tempo depois a gente repete o exame? Eu costumo repetir, depende de como está o nível inicial,
Mas, de uma forma geral, eu costumo repetir primeiro em 3 meses, depois a cada 6, e quando a pessoa entra na dose de manutenção, até uma vez por ano. Mas no É. começo, até você conhecer seu paciente, eu costumo repetir mais frequente. Mais ou menos a cada 3 meses, dependendo do caso. Não sei se você faz um protocolo diferente, É Fê. mais ou menos isso, é 3, 4 meses é o tempo que eu repito os exames para ver exatamente, avaliar essa questão da absorção, né? Como a Ju falou, a gente não sabe como é que essa pessoa é para absorção dos nutrientes, né? Então, às vezes ela pode também não absorver bem, não é só o nutriente do alimento que ela não absorve bem, porque vai funcionar para o corpo, chegou lá, é tudo a mesma coisa. Se está vindo de cápsula, se está vindo da comida, né, a absorção vai ser a mesma. Então, eu preciso ver, bom, está absorvendo bem, ok, né? Ou não, eu vou ter que fazer uma dose maior, né? Então, se não estiver absorvendo bem, eu precisar de uma dose maior, é bom que eu veja isso antes, né? Porque quanto mais tempo eu deixar, né, naquela dose, eu posso demorar mais para melhorar uma deficiência. Sim. Teve uma pessoa que colocou que o filho de 5 anos estava com um nível de B12 muito alto sem suplementar e a nutricionista falou que não tinha problema. Na verdade, a gente precisaria investigar o porquê. Eu acho que tudo a gente tem que investigar o porquê, Primeiro, deixa eu tá? cortar aqui. Primeiro, dosa novamente, porque às É vezes isso. é erro de laboratório, Erro de tá? Já aconteceu laboratório. algumas vezes assim, Esse é o sabe? principal porquê, né, Fê? Então, dosa num outro laboratório e vê, né? 1.200 não é tão alto assim, né? Então não precisa ficar apavoradíssimo aí, E uma né? coisa que pode acontecer, por exemplo, é você estar com uma deficiência combinada, que nem eu expliquei na outra live, né? Então, por exemplo, tá 1.200, mas no que você começa a suplementar um ferro que tá baixo, essa B12 volta pro normal. Ela tava alta só porque ela, por conta daquilo que eu expliquei, dela não está sendo utilizada em todo o seu potencial. Mais alguma coisa, Fê? Não, isso aí. Estão falando aqui, se o médico não quiser dosar o zinco, né? Gente, tem que conversar. Tudo é... Isso. Mas falhou, né? Não, eu Acho tô que eu... aqui, Fê. Eu tô É. aqui. Bom, Vamos então lá. Ah, é completa, desculpa, querida. não, essa questão que o Paulo perguntou aqui, o zinco, o médico não quer dosar, quer esperar ter algum sintoma. O zinco, então, o sintoma é muito inespecífico, né? Então, fica difícil a gente avaliar, tá com tal sintoma. Tem sintomas que são mais característicos de determinadas deficiências, né? Mas, ainda assim, quando chega nesse ponto de você falar, olha, isso é deficiência de tal vitamina, é porque já está muito grave a deficiência. Porque no início, as deficiências vitamínicas, os sintomas são bem parecidos. E aí, assim, a gente ficar esperando, né, ter sintoma para começar, para dosar, para ver quanto que precisa, não vale a pena, né? Aí tem que Isso, conversar mesmo sim. e falar, poxa, já que eu vou fazer exame para ver outra coisa, pede aí, eu vou pagar, se o meu convênio não cobrir, eu vou pagar, tudo bem, o senhor avalia. É isso. Teve uma Né? pessoa que falou que foi numa profissional que a consulta foi muito rápida e que ela já passou direto os suplementos sem dosar. Se perguntou se está certo isso. Eu acho que assim, podem existir alguns protocolos específicos, como é o caso, por exemplo, da gestante, né? Mas de uma forma geral, a gente prefere fazer a dosagem antes para adequar até a dose em relação àquilo que a pessoa está precisando, tá? Tudo depende, gente. Eu não, também é o que eu falei, às vezes lá no consultório, dependendo da situação, já na primeira consulta eu já passo um monte de suplemento, mas é porque eu já avaliei a pessoa, né? Ela já me contou um monte de coisa, e aí pela história de vida, alimentação, bababá, e eu já vou suplementar alguma coisa, né? Então, mas a gente sempre vai pedir exame para depois a gente até avaliar a suplementação que está fazendo, né? Porque É. E fazer tem as muita coisas no gente escuro, que já vem usando, às vezes a gente mantém e depois isso, vai ver no exatamente. exame se está funcionando ou não, né? Tem uma pessoa que perguntou para mim, a Jaci, me responde, eu tomo Puran 100 B12 de 500, isso pode causar acne? Olha, o tratamento com levotiroxina, que é o Puran, não tem relação com acne. E a B12 de 500, como a doutora Fernanda já falou na outra parte da live, essa dose de 500 normalmente ela não causa acne. Geralmente a acne está relacionada com doses mais altas, tá? A Bianca perguntou se tem que ser suplementado sempre com ácido fólico. Não, tem pessoas que têm... Ah, deixa eu aproveitar para falar um dado aqui que eu acho bem legal. Segundo as estatísticas, que a gente já falou isso na primeira parte, 40% das pessoas pode ter deficiência ou insuficiência de B12.
E 50% entre vegetarianos, por que não é 100%? Justamente por causa dessas questões dos alimentos fortificados e de ser bom absorvedor. Então, você ser um bom absorvedor ou você ser um mau absorvedor, independe se você come ou se você não come, certo? Então, assim, você pode ser um bom absorvedor e ser vegano, e aquele um ponto alguma coisa que tem no leite vegetal de manhã pode ser suficiente para você. Ou você pode ser um super carnívoro e ser um mau absorvedor e a sua B12 vai estar baixa mesmo você comendo quilos de carne, tá? Então, assim, não tem a ver com a ingesta necessariamente, tem também a ver com a absorção e com a utilização, tá bom? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, então, olha só, B12 pode ser de 40% a 50% da população, em idosos esse número ainda é mais alto. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um terço da população pode ter deficiência de ferro, em especial crianças, né, que a Fê já falou que é obrigado a suplementar, gestantes, mulheres que menstruam e também os idosos. E 30% da população pode ser deficiente de ácido fólico. Justamente porque essas são deficiências muito comuns na população, é comum que você encontre deficiência combinada, mas isso não é uma regra e é por isso que é importante a gente avaliar o exame para poder dar para a pessoa aquilo que ela precisa e não simplesmente sair tomando polivitamínico de farmácia que muitas vezes não tem o que precisa e tem de sobra aquilo que ela não está precisando. Eu, particularmente, não gosto muito de polivitamínico, eu prefiro prescrever individualizado, mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso, por isso que eu acho importante vocês saberem o porquê. Quer complementar, Fê? A questão do polivitamínico, gente, esse que vem pronto em farmácia, assim, eu acho muito ruim, sabe? E aí, assim, é o campo do nutrólogo exatamente trabalhar com vitamina e mineral, né? Que é o que tem ali nos polivitamínicos. Por que é ruim? Porque você tem uma dose padrão fixa para todo mundo. E a gente sabe que às vezes a pessoa está com um zinco meio limítrofe, mas está com o ferro lá no pé e está com a B12 boa. Aquilo ali vai suplementar tudo, né? Vai ter uma dose de cada ali. Aí, de repente, a dose de zinco é baixa para ele, mas a dose de ferro está alta. A gente nunca sabe. É difícil um polivitamínico você conseguir suprir todas as necessidades de uma pessoa. Quando eu faço um polivitamínico, né? Porque eu faço polivitamínicos, né, manipulados. Por quê? Porque aí, bom, quanto que eu vou precisar suplementar de zinco, quanto que eu vou precisar suplementar de ferro, quanto que eu vou precisar de ácido fólico, quanto que eu vou precisar de B12, tudo individualizado para aquela pessoa. Então, a fórmula que eu vou passar para você não vai dar para você usar com o teu marido, ou com a tua esposa, ou com filho, com qualquer... Não vai dar, porque é uma dose para você, é específica para você, né? Já o polivitamínico, esses da farmácia, Centrum e outros mais aí que tem, né? Eles são a mesma coisa para todo mundo. Então, e normalmente, quando a pessoa tem uma deficiência, o polivitamínico não dá conta, né? E quando a pessoa está bem, para que ela vai tomar se ela está com nível bom, né? Exato. Então, assim, não vejo muito sentido. Muita necessidade. Teve uma pessoa Nutrivida falou que ficou superficial os sintomas. Eu não acho que ficou superficial, acho que ficou pouco didático. Então eu vou repetir de forma bem didática, Isso. tá? Deficiência de B12 leve. Você vai ter sintomas neurológicos leves. Então, alteração de memória, irritabilidade, você pode ter até um quadro de cansaço, dificuldade de concentração. Deficiência leve para moderada. Você já pode começar a ter sintomas neurológicos mais sérios, a memória vai ficar mais comprometida, pode afetar o humor, pode dar um quadro de fadiga. Você pode começar a ter parestesia, que é essa dormência ou cãibra nas pernas. De moderado para grave. Aí é onde você vai começar a ter risco de anemia. Os sintomas neurológicos começam a ficar mais graves, você pode ter sonolência, você pode ter até alteração de consciência. E a deficiência muito grave pode chegar ao coma, tá, gente? Por isso que é importante a gente olhar muito mais para o sintoma neurológico do que para o sintoma hematológico, que seria o da anemia. A anemia vai ser um dos últimos. Eu tive uma paciente, eu sempre falo dessa paciente, que ela estava com enxaqueca e já tinha ido a vários profissionais, inclusive, lógico, neurologista, já tinha feito tomografia, ressonância magnética, e ninguém descobriu o que ela tinha. E até que ela tanto procurar, né? Porque ela não é possível. Eu tô com enxaqueca, ninguém descobre a causa. Aí passaram para ela um remédio tarja preta. Ela não quis tomar o remédio, começou a estudar os sintomas dela, o que podia ser. E aí ela viu que podia ser B12 e aí ela foi checar, né, a B12 dela e estava baixa e foi aí que ela chegou lá no consultório.
né? Então, é aquilo que a gente falou. Quando a Ju falou do exame laboratorial, né? Olha aqui, gente, quando a gente pega o exame laboratorial e tem aquele valor de referência lá, né? Aquilo ali é um, é um caso à parte. Mas falando da B12, o valor da B12 de referência, ele vai de 180, na maioria dos laboratórios, né? Varia um pouco. 180 a 920, mais ou menos ali. Aí eu deixo só uma perguntinha, assim, uma cosquinha para vocês pensarem. Será que quem está com 180 e quem está com 920 é igual? Isso para qualquer exame. O mínimo e o máximo. Se a pessoa estiver com 200, é igual uma pessoa que está com 800? Está dentro do valor de referência? Não, não é, né? E repetindo aqui, alguém perguntou, valor de referência B12, valor ótimo da B12 é acima de 500. Vamos botar um número redondo. 490, 500. Guardem o número 500. Acima de 500 tá ok, né? Abaixo disso já é deficiência, já tem que pensar em repor e já pode, dependendo de quanto esteja, já pode começar a ter sintoma, tá? É isso. Marca ideal de vitamina B12. Tem essa que eu falei da FDC, é um potinho dourado com tampa vermelha. Tem a citoneurin, né? Mas é uma dose muito alta, então assim, para fazer todo dia, eu acho ruim, né? Conhece mais alguma, Ju? Tem uma... Acho que eu acho que no B, Brasil, projetável, né? no Brasil, com dose boa mesmo, é a FDC e a citoneurin. As outras são todas doses menores do que 100 microgramas, tá? Mas a gente consegue, quer dizer, agora não, né? Mas a gente consegue mandar trazer dos Estados Unidos, ou se você tem alguém que vai viajar, ou tem alguns sites que importam, ou qual que é a forma mais fácil e barata é você mandar manipular. E a manipulação, ela é bem barata, viu, gente? Bem barata mesmo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem 2 pessoas dizendo que não estão conseguindo sair da live porque ela tá muito boa e essa live precisa acabar porque elas têm mais o que fazer. Eu achei muito engraçado. Também. Obrigada. Adorei, gente. Eu chorei de rir aqui. Ai, gente. A Nahara entrou, hein, meu amor? Ela falou que citoneurin tem gelatina e lactose, então a Fernanda já tinha falado lá, Ana. E não é 100% vegana, daí é melhor a FDC, né? E assim, muita gente perguntando fontes alimentares, meus amores, a gente falou isso bem no comecinho da live, então eu vou pedir mais uma vez para vocês seguirem nosso canal do YouTube e as lives vão ficar gravadas lá todas para sempre. Algumas pessoas perguntaram sobre outros temas, por exemplo, ficar forte, por exemplo, vitamina D. A gente já fez live sobre vitamina D. Se vocês acharem interessante, a gente pode fazer uma live sobre esporte. Falem aí pra gente, né, Fê? Eu acho que essa live vai ser bem legal, vai ser uma outra que vai dar pico de audiência também. A gente fez uma live de esporte com o Renato, né? Foi esporte, mas foi com relação à epidemia do coronavírus, né? Mas a gente pode fazer uma outra com relação à alimentação vegetariana. Isso, né? vamos pensar nisso. A gente ouve vocês, viu, meus amores? Então, assim, eu acho que a gente também precisa encerrar, porque 1h30 de live eu acho que é muito, já tá muito bom. Já tá muito bom. Eu sei que tem mais algumas perguntas e muita gente aqui agradecendo, elogiando a live, então eu queria agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês aqui também. Perguntaram aqui, Ju, deixa eu cortar você para falar aqui, para fechar. Perguntaram aqui se a gente está fazendo atendimento online. Eu estou fazendo, acho que a Ju deve estar fazendo também. Quem quiser as informações, está lá no Troveg Consultório, tem lá um destaquezinho, uma bolinha lá, telemedicina, acho que na Ju. Ju, fala aí, do teu canal que está as informações lá da telemedicina. Eu tenho meu perfil pessoal, que é o doutora Juliana Gabriel. Ele está, inclusive, marcado na figurinha que a gente divulgou essa live. Então, lá na bio tem as informações para quem quiser. Mas o nosso objetivo aqui é ajudar vocês mesmo. Ajudar vocês. Olha, não vou fazer divulgar a propaganda. também aqui. Vou fazer a propaganda do meu livro, do Bebê Nasce Vegetariano, porque tem muita criança aí. Eu coloquei no site, para quem quiser, a versãozinha impressa. Tá bonitinha. Tá? Fazer uma propaganda, Ju, desculpa. Não, mas essa é uma propaganda muito válida, porque seu livro é muito fofo. Tem uma pessoa que perguntou sobre excesso de ácido fólico em relação à dose. Eu acho que se a gente entrar nisso agora, a gente vai acabar se estendendo muito, meus amores. E eu acho que vale a pena a gente terminar e deixar também para as próximas, tá bom? Isso, mas foi ótimo saber as dúvidas de vocês. Até isso pode inspirar nossos posts, isso vai inspirar outras lives. Então, a gente ama quando vocês estão aqui. A gente ama quando vocês interagem. Mandam corações pra gente. A gente tá vendo tudo isso. Manda muitos coraçõezinhos pra nossa live ficar lá no
topo lá para todo mundo ver. Quem É, não viu? muito bom. É, Fê, um recadinho final então pro pessoal, pra gente finalizar? gente, é isso. Adorei estar aqui. Adoro falar sobre alimentação, adoro falar de vitaminas. É, mandem as dúvidas aí, que a gente faz outras lives, né, Ju? A gente adora. A gente adora. E é isso. Sigam lá. Quem não me segue ainda no Instagram, Nutrovec Consultório, tá? E aí tem um monte de coisa lá. Tem coisa de criança, tem coisa de adulto, tem coisa de gestante, tá? E nosso canal no YouTube é Médicos Vegetarianos. O site da associação abmv.org.br tem a lista lá de nutricionistas e médicos. Nutri pode se associar, uma Nutri Isso, perguntou, isso, tá? deve se associar. A gente quer vocês perto da gente. A gente tem uma área de associado que já está lá com mais de 400 artigos sobre alimentação vegetariana. Então tá bem bonitinho, porque tá bem catalogado, tem câncer, anemia, tá tudo por assunto. E é isso. Até a próxima, pessoal. Ju, adorei, viu? Vamos marcar outra, vamos combinar outras. Vamos. Pessoal, até a Eu próxima. adoro fazer live com você sabe, Fê. E, Rê, obrigada pela. Ela falou que B12 nunca se esgota, que tem que ter mais lives. Eu também acho, minha querida. Pessoal, eu queria deixar um recadinho final para vocês, que é um recadinho pessoal, tá? Uma fala pessoal. Eu acho que é lógico que a gente tem muitas dúvidas, é lógico que a gente tem medo, principalmente por conta desses mitos que são replicados por aí, porque as pessoas simplesmente repetem o que ouvem sem se aprofundar, e quando a gente para estudar e se aprofundar, a gente vê que muita coisa é mito. Por exemplo, essa história da B12, né? Todo mundo sabe que vegetariano é deficiente, precisa suplementar, mas os carnistas também, quem come carne também. Então, existe muito mito. Mas eu acho que a discussão maior de se tornar vegetariano não é eu vou precisar ou não suplementar, e sim o porquê que eu tô tomando essa decisão na minha vida e o quanto de benefício que eu vou trazer para mim, para o planeta, né, enfim, para os animais. Eu acho que essa é a maior discussão que a gente tem que entrar, independente de suplementar ou não. Eu me tornei vegana por uma questão ideológica. E se eu tivesse que, mesmo que eu não fosse, eu já era deficiente antes, mas mesmo que eu não fosse, eu não me importo de tomar uma cápsulazinha todo dia de B12, se eu sei que todo o resto está fazendo muito mais bem para o planeta, para as pessoas. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para nós de que a gente não pode se perder muito na discussão de caloria, de proteína, disso, daquilo, quando na verdade isso é só adaptação, né? Não é uma questão de ser melhor ou pior, a questão é do porquê que a gente toma essas decisões. E eu acho que o porquê, quando o porquê tá claro, o como fica mais fácil. É assim que eu gosto sempre de falar. Então é isso, meus amores. Vamos finalizar, Fê? Vamos. Um beijo para Beijo. todos. Eu espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez, a nossa live vai ficar salva lá no nosso canal do YouTube. Beijo, meus amores. Tchau, boa Beijo. noite.